As redes sociais são plataformas de interação social que são cultivadas todos os dias por milhões de pessoas ao redor do mundo indistintamente. Esse cultivo de informações são de todos os tipos: jornalísticas, esportivas, culturais, científicas e das mais diversas categorias. O recorte que será discutido aqui é o de entretenimento, onde podemos localizar um modelo de publicação que é muito utilizado na internet, principalmente por sua capacidade de expressar diferentes tipos de conteúdo, dos assuntos mais simples até os mais complexos, de uma forma fácil de compreender, e buscar entender de que forma essas publicações servem como uma ferramenta para democratizar conhecimento cultural. Estamos falando dos memes da internet, ou simplesmente memes. Uau! A palavra meme é um termo usado originalmente na biologia, introduzido pelo biólogo evolucionista Richard Dawkins em 1976 em seu livro O Gene Egoísta. Essa palavra foi usada por Dawkins para descrever uma forma de propagação cultural. Assim, como o gene tem a capacidade de repassar a informação genética de uma pessoa, o meme poderia se espalhar entre os indivíduos, propagando uma ideia ou comportamento. Pois bem, os memes de internet são modelos de publicação simples, normalmente acompanhados de uma imagem e um texto curto. No entanto, isso não é o suficiente para que o meme possa ser entendido por quem vê. Christoph Wolff e Günter Gebauer explicam, na introdução de seu livro Mimes na Cultura, que são as habilidades miméticas do homem que lhe permitem ser reconhecido. Nesse sentido, é que encontramos o fundamento simbólico por detrás dos gestos miméticos, justamente de que o símbolo é a matéria-prima da criação dos códigos miméticos. No caso de um meme da internet, o código mimético é a publicação em si, e o símbolo se trata de um conhecimento prévio necessário para a interpretação correta do código, como pode ser observado no meme exemplo a seguir. Se você não entendeu, não achou graça ou a imagem junto do texto fez com que você sentisse um estranhamento, significa que você não possui o símbolo necessário no seu repertório para entender esse código mimético, no caso, esse meme. Essa publicação de 2018 da página Deus Salve o Meme, que teve 5.000 compartilhamentos e 3.000 comentários no Facebook, faz um trocadilho entre o nome do bombom Ferrero Rocher e a profissão de ferreiro. Se você não conhece o bombom, o meme não faz sentido algum, e é isso que o livro Mimes na Cultura nos disse. Agora, vamos analisar mais alguns memes virais dos anos passados e tentar entender como eles funcionam como ferramenta para impulsionar algum tipo de conhecimento ou discussão nos contextos em que surgiram. Vemos memes serem empregados nos mais diversos segmentos da nossa sociedade, inclusive na política na época das eleições. Em 2018 surgiu um meme com uma das mais conhecidas personagens infantis, a Barbie. A repercussão do meme foi imediata e se espalhou fortemente em poucos dias, sendo inicialmente pelo Twitter, em publicações com uma média de 2.000 curtidas, com algumas superando até 60.000 curtidas. O objetivo do meme em questão é relacionar a figura da Barbie, uma boneca branca, rica, magra e heterossexual, em imagens onde ela ostenta uma vida de luxo, sempre aparecendo dentro dos principais padrões normativos da sociedade, com discursos de sofrimento, que são originalmente mais expressados pelos grupos privilegiados da sociedade. A junção das frases com a imagem da Barbie revela uma crítica a pensamentos mais conservadores de certa parte da sociedade, que é incapaz de perceber seus privilégios. Outro meme que gerou muita repercussão foi o do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que apareceu tocando um instrumento de percussão na Copa do Mundo. Em poucos minutos, a presença do craque estava entre os principais assuntos mais comentados do Twitter. Isso se deu graças à lógica mimética, na qual a audiência digital se aproveita de grandes eventos, como a Copa do Mundo, para a criação de diversos memes. A cena inusitada do Ronaldinho tocando o batuque desencadeou uma série de fotos de acontecimentos já vividos pelo jogador, em situações incomuns que se tornaram meme para o povo brasileiro. Agora, pare e tente entender esse meme. Se você não conseguiu compreender o que esse meme significa, quer dizer que você provavelmente não possui o repertório necessário para entender esse código mimético.
A ideia para esse trocadilho provém de uma experiência do físico quântico Erwin Schrödinger, na qual um gato, no papel de cobaia, está vivo e morto ao mesmo tempo. Seu experimento consistia na ideia de colocar o animal numa caixa com partículas reativas que poderiam ou não matar o gato. Porém, quem está de fora da caixa não sabe o que aconteceu. Portanto, o gato poderia ser considerado tanto vivo quanto morto durante esse tempo. Mas esta dualidade só aconteceria até que a caixa fosse aberta, pois a presença de um observador terminaria com as duas realidades, e ele só veria ou um gato vivo ou um gato morto. Logo, o simples fato de um gatinho aparecer na imagem apertando dois botões diverte o espectador, que se depara com algo tão complexo, simplificado em uma imagem de fácil entendimento, além de ludificar a experiência de quem vê. Dado o exposto, podemos perceber que a efetiva experiência com os memes que surgem em diferentes contextos se dá a partir do conhecimento prévio de alguns símbolos e repertório cultural, que são reproduzidos e assimilados mimeticamente entre os indivíduos no espaço virtual, e, dessa forma, conseguem fazer com que as ideias, conceitos ou qualquer que seja o conteúdo inserido nos memes em questão alcancem novas pessoas, impulsionando a cultura para diferentes públicos.